Nós continuaremos hoje ainda no tópico acerca da mensagem subliminar, mas muito especialmente hoje nós vamos voltar a olhar para a questão da prece, nos auxiliando a alcançar nossos melhores padrões vibratórios para nos conectarmos em primeiríssimo lugar com o que há de melhor já constituído em nós, possamos alcançar não só no nível da leitura, da percepção consciencial, o que nossos irmãos, encarnados e desencarnados, estão aí dizendo para nós. Nós todos, eu acho que, pelo menos a maciça maioria das pessoas que buscam um sentido filosófico religioso na vida delas, já alcançaram essa questão de não estarem sozinhos, de não existirmos isolados. Essa situação maravilhosa de existirmos em comunicação com absolutamente todos, em comunicação com a vida, até mesmo porque trazemos o Pai imanente em nós. É uma convicção que nós precisamos, cada um de acordo com a área que goste de se aperfeiçoar nela, com a área que goste de trabalhar, se dedicar, porque aí a pessoa consegue se encontrar. Eu sou uma pessoa convicta da questão do encontro através da autoaplicação a algo que nós tenhamos prazer de fazer e que aquilo signifique o bem à humanidade. Alguns estão na fase de criar seus filhos, se dedicar a esse processo. Alguns estão na fase de cuidar dos netos, se dedicar com amor. Alguns estão na fase de exercer seus talentos artísticos. Uns estão aí fazendo estátuas, outros estão fazendo quadros, outros estão fotografando, outros são atores. E outros estão na fase de tirar tempo para orar por si e pela humanidade. É um fazer. Mas temos que nos disciplinar e fazer. Imagina o valor que tem um monge que passa todos os seus dias numa casa lá no alto do Himalaia. Uma casinha, uma casita, ou seja, um castelo. Mas ele passa o dia inteiro ali. Imagina o valor que tem uma pessoa dessa, emitindo vibrações que vão chegar a todos nós, no sentido de nos auxiliar na construção dos nossos equilíbrios. Que lá na base, esse equilíbrio é de fundamental importância para nos alinharmos com o que já alcançamos, com o que somos, para captar as informações que chegam. Comunicação subliminar é lei. Nos damos ao luxo de estar vivendo num século em que há bastante tempo já é usada até para fins comerciais. É uma chamada para nós, religiosos, e é uma chamada forte. O comércio, a indústria, o meio empresarial não investe em algo que é apenas suposição. Não investe. Eu passei, graças a Deus, um bom período da minha vida trabalhando no setor privado, como funcionária, e depois acabei indo para o setor privado
um pequeno empreendimento, mas mesmo nesse pequeno empreendimento, mesmo eu não sendo uma pessoa com sonhos de riqueza material, a gente não investe naquilo que você não vê possibilidade de aquilo ser uma realidade plausível. Imagina se alguém chega me mostrando um produto, é um produto natural, é bom e tal. Eu vou primeiro verificar de onde vem, como é feito, quais são os fundamentos, como é que isso funciona, como é que isso entra na nossa dinâmica bioquímica. Aí eu vou investir no produto. A indústria é a mesma coisa, o marketing muito mais. Há muitos anos que o marketing investe na comunicação subliminar. Porque sabe que é uma forma de nos informar algo num nível onde nós não fazemos rejeição à informação. Nós vamos olhar, vamos ler com a consciência e não vamos fazer filtro. O marketing investe é por isso, não fazemos filtro. Colocou uma divulgação de uma bebida, não podemos citar nomes. O que está ali colocado em termos de comunicação, no sentido de cores, de quantos, é tudo medido, é colocado e nós vamos embarcar, sem filtro. Como a comunicação espiritual, é fundamental que nós, num primeiro momento, recolhamos a informação sem filtro, para depois combiná-la com o que trazemos de informações e aí já com um produto nosso fazermos o filtro. Que bênção que é uma coisa dessa. Os espíritos querem me avisar uma determinada situação, que eu esteja, por exemplo, saindo da minha trilha. E quem sabe se ele se manifestar para mim, mesmo que eu tivesse uma faculdade mediúnica que já me permitisse que o Espírito se manifestasse aí, pulasse na minha frente e dissesse isso, quem sabe não faria tanto resultado, porque eu ia fazer filtro. É um Espírito mesmo que está falando por quê? Ia guardar imagem. E essa imagem, gostei, não gostei, acredito, não acredito, na comunicação subliminar, não. Ela vem, ela alcança lá, abaixo dos níveis que nós possamos fazer filtro, negar, rejeitar. É uma informação que nós precisamos, ela vai chegar. Vai chegar, nós vamos recolher, e com essa história de vida que todos nós trazemos, com sínteses guardadinhas aqui em nós, sínteses de todas as experiências que já vivemos, inclusive sínteses do que nos expusemos depois a viver, seja de bom ou de ruim, em função daquela experiência, a gente combina essa informação com esse acervo que trazemos e constituímos ali já no primeiro momento, no campo ideatório, lá no nosso imaginário, as bases do pensamento. Que quando transformamos em pensamento, nós já transformamos com forma. O pensamento é holográfico. Tanto que somos capazes de ler o pensamento que alguém esteja fazendo. A gente não presta muita atenção, mas quando prestamos, nós lemos. Quando estamos instruindo alguém, e estamos focados ali naquela instrução, nós vamos lendo se a pessoa, o que ela está alcançando, como ela está mais ou menos entendendo aquilo, que sentido ela está
dando aquilo, qual é o caminho que está pegando, e a gente vai fazendo as adaptações na nossa instrução. Os espíritos também, eles têm tido cuidado de dizer para nós que eles estão o tempo todo nos orientando, nos instruindo, para, na medida que nós os buscamos, e que no trabalho deles está incluído, inclusive, o mecanismo de, uma vez que nós, numa situação de necessidade mesmo, eles não se ocupam de mazelas que não são necessidades, mas chamamos por eles, solicitamos ajuda, chegou a informação neles, eles vão prestar atenção ao pedido. O irmão local, a irmã Maria, o irmão Grito, todos afirmam isso. Vão prestar atenção ao pedido, vão ver as procedências e os desdobramentos que o atendimento que eles vão fazer poderão fazer, nos ajudar a coordenar para que os desdobramentos sejam efetivamente positivos a nós e à humanidade, e dependendo da necessidade, eles vão percorrer através do campo, da mensagem subliminar, tudo através dos campos, os campos de comunicação. Vão percorrer na nossa comunidade humana as pessoas que poderão nos ajudar naquilo, vão sensibilizá-las para que elas nos ajudem, podendo inclusive sensibilizar de tal forma as pessoas que elas comecem a pensar tanto naquela uma que está solicitando ajuda, e pensar, e pensar, e pensar, e lembrar, e lembrar, e lembrar, aí liga para a pessoa e diz: fulana ou fulano, eu estou me lembrando tanto de você esses dias, ou de ontem para cá, e eu resolvi te ligar. E a pessoa já ali desatar o assunto e às vezes até desabar em choro, que é emocionante mesmo. A pessoa está necessitada que alguém ligue, que alguém, que às vezes a gente é uma das portas para ela, ela sabe disso, mas está constrangida de pedir. No que a gente liga, ela é capaz de pensar: mas como que fulana me ligou? Como que isso acontece? Viveremos situações em que a própria pessoa que é atendida vai sempre achar que alguém nos relatou aquela questão. Eu vivo uma situação dessa, que a pessoa há 5 anos imagina que as filhas nos ligaram para falar da situação. E eu há 5 anos afirmo que não ligaram mesmo. Mas talvez até porque ainda não haja uma base na nossa sociedade que nos ajude a construir créditos. É nós acreditarmos na comunicação subliminar. E a comunicação subliminar, ela nos permitirá avaliar melhor uma coisa maravilhosa que chama intuição. Quantos de nós nos perguntamos: de onde vem a intuição? Como é que é isso? Por que uns fazem e outros não? Por que uns são mais intuitivos? De onde vem? Já houve um período em que nós espíritas imaginávamos que a intuição era um espírito soprando a informação para nós. Soprando.
faz diferença o Espírito soprar para nós com relação a nós, através de um processo de comunicação, comunicar o que estamos precisando resolver, o que estamos precisando fazer, o que estamos precisando decidir, de um Espírito soprar para nós, que é importantíssimo a gente ver essa diferença. No âmbito da justiça divina, nós temos que pensar primeiro em justiça. No âmbito da justiça divina, faz toda a diferença. Como assim? Que Deus, através dos espíritos bons, sopram para essa senhora informações, levam informações na bandeja, entrega para ela e não entrega para essa. E também não entrega para essa e também não entrega para essa. Que isso? Onde está a justiça? E a justiça divina é acima de qualquer situação. Em qualquer situação, a justiça divina está aí, ela existe. Nós vivemos um país com muita gente, com muita capacidade intuitiva. Todos nós que convivemos com pessoas e que elas abrem o coração para nós, e etc, etc, a gente percebe que o número é enorme. Mas elas precisam ir alcançando melhor, e hoje nós temos, tivemos os filósofos há muito tempo nos trazendo, às vezes numa linguagem mais difícil, que a gente não alcançava tão bem. Tivemos os religiosos, e hoje nós temos os cientistas, que abriu para nós a questão da teoria dos campos, que somos uma grande malha, somos uma rede de espíritos interconectados, emitindo vibrações o tempo todo, e que nenhuma se perde, emitindo informações o tempo todo, nenhuma se perde, elas só evoluem. Imagina, aquela moça lá atrás emite uma informação acerca de uma determinada combinação no campo da química. Essa senhora emite também, ele emite também. Nenhuma se perde, nenhuma se mistura e vira um tacho de uma massa única. Não. Elas continuarão com sua identidade, essas informações, a dela, a dele, a da moça, continuarão com suas identidades, mas constituirão uma coisa, que é o produto da soma desses três vieses de pensamento, que vai compor já um novo momento para a humanidade enxergar aquele conteúdo. E flui num primeiro momento no subliminar, lá na base da consciência. Nós começarmos a acreditar mais nessa questão da comunicação subliminar, nos permitirá, ao valorizar, nós inclusive passarmos a ter uma caneta e um papel na mão. A mão, não é na mão, é a mão, para determinados insights que chegam, a gente anotar correndo. Porque são informações privilegiadíssimas, mas que, como elas não são compostas apenas pelo que eu faço domínio no acervo de conhecimento, de saber e de saber fazer, ela foi resultado de um momento, de uma conexão maravilhosa com muitos, e compôs ali aquela síntese, ou a gente anota correndo, ou depois
segundos depois, você quer lembrar e não lembra mais. Porque entre lembrar e estar na sua memória há uma diferença. Você acessa na memória aquilo que você constituiu de saberes, de projetos e práticas de trabalho, onde você compôs no seu espiritual, perispiritual, no cognoscional e registrou no conjunto celular. Esses momentos em que nós temos a bênção de, junto com nossos pares cósmicos, compor informações privilegiadas que chegam através do subliminar e nós alcançamos, e por um instante aquilo está ali na nossa mão, é instante. E eles ainda nos alertam o cuidado que devemos ter, inclusive, cuidado no bom sentido, de leituras de livros. Estamos lá lendo um livro com o qual, claro, a gente escolheu o livro, é um conteúdo que a gente tem interesse, o conteúdo é saudável, então você forma uma rede trabalhando aquela leitura com você. De acordo com necessidades que estejamos tendo, ou que alguém na família esteja tendo, alguém na comunidade, ou um evento que vai nos chegar para a gente ajudar a resolver, essa coalizão de informantes maravilhosos vai compor algo que você vai ter a impressão de que aquilo está ali na página do livro. Você lê aquilo na página, tendo a sensação de que está escrito ali. Mas quando acontecer de ser algo que nos toque profundamente, que nos diga muito respeito, anotemos correndo no papel, porque num grande número de vezes não está no livro. Somou-se o currículo oculto da obra, todo autor deixa currículo oculto nela. Todo autor deixa. Somou-se o currículo oculto do autor da obra, e que ele é vivo, ele está aí, se encarnado ou não, ele está aí. E quando nós nos detivemos a não só estar com a obra dele na mão, mas estar nos comunicando com a obra, porque ler uma obra boa a gente comunica a obra, e a obra nos comunica. Essa comunicação não fica só nas palavras e nas páginas do livro. Nós passamos a fazer com o autor. E ele será capaz de nos debulhar algo que nos diga profundamente respeito, inclusive na resolução de questões que ele ou já tinha alcançado quando fez a obra, ou alcançou inclusive após a escrita da obra, e nos disponibiliza na soma com a rede. Mas nós não anotando, vamos voltar lá e folheia para lá e folheia para cá. Experiência vivida já, viu, gente? Folheia, vai e volta, vai. Mãe, mas foi aqui, eu estava lendo esse capítulo. Aí releu o capítulo inteiro. Não conta. Porque na verdade não está nas letrinhas. Está no currículo oculto. Viveremos intuições que às vezes levaremos 10 anos, 15 anos, para ver a prática. Como nós confundimos, a gente vive momentos de uma facção enorme de misticismo.
outra enorme de incredibilidade. Aí fica facílimo de ou a gente vê aquilo pelo místico, ou ver pelo viés da incredibilidade e não registra. E aquilo veio, aquela informação subliminar veio para a gente registrar e começar a ser o semeador. O semeador de uma nova ordem naquele sentido. Porque quando a gente diz que todos nós somos médiuns, todos somos missionários. Só aí a gente já vê com clareza essa questão. Todos mediamos, estamos aqui como mediadores no planeta. Mediadores em absolutamente todos os sentidos. Mediador do meu crescimento espiritual. Mediador no crescimento espiritual de toda a humanidade. Mediador na produção da minha saúde. Mediador na produção das doenças que eu faço. Mediador na produção de bons pensamentos. Mediador na produção de bons hábitos. Mediador na produção de diálogos confortáveis. Se a gente olhar, não há nenhum processo onde nós possamos afirmar: estou fora disso. Nós temos, graças a Deus, a liberdade de escolher não atuarmos naquelas questões que já sabemos que não queremos contribuir para a produção daquele campo de energia, aquele campo de pensar, aquele campo de agir. Não queremos ser colaboradores, mas a possibilidade de ser um mediador está aberta. E esse é o nosso grande trunfo. A possibilidade está aberta. Não quero contribuir com o consumo de bebida alcoólica. Sei disso, mas a possibilidade está aberta aí. Não quero contribuir com o consumo de alimentos que prejudiquem a saúde, mas a porta está aberta. Porque se não houvesse essa abertura, nós não poderíamos falar em livre-arbítrio. Não tinha o que arbitrar. Já estaria tudo definido, tudo estabelecido, e eu ia, vou falar uma expressão bem feia, mas que é isso, eu ia ser uma vaquinha de presépio apenas seguindo. Está tudo determinado. O Espiritismo não é determinista. Porque falar em evolução e falar em liberdade de ser, portanto, a liberdade de escolher, não dá para ser determinista. E ao falar na comunicação, que ela é geral e restrita, e todos os padrões de informação passíveis de existir no planeta Terra estão aí disponíveis, e nós só vamos recolher, aí nós avaliamos para valer a questão da responsabilidade. Em primeiríssima mão, com a nossa caminhada.
Porque a caminhada dos demais que estão nas minhas mãos, eu auxiliar, vai depender da minha. Todos os sábios, todos os bons filósofos, todos os bons orientadores estão sempre nos dizendo: faça primeiro sobre si. E não é de maneira alguma uma visão egoísta. Não, você é o primeiro para ser o espelho para o outro. O que você quer para o outro, seja primeiro. E estamos aí, graças a Deus, o tempo todo mergulhados num oceano de informações. E a nós cabe recolher. E em primeiro lugar, fazer o trabalho que é o mais difícil de todos, nos posicionar frente a nós mesmos e frente ao mundo, para fazer os recolhimentos dos melhores padrões, no sentido da nossa composição pessoal, para conseguirmos alcançar os melhores níveis que já construímos, para poder ajudar os que estão em padrões que ainda não são padrões para a construção da felicidade na humanidade. E que, como médiuns missionários, trazemos a responsabilidade de colaborar. Seria hoje quase inadmissível um espírita, apesar de ainda ser apregoado por aí afora, seria quase inadmissível um espírita que quisesse selecionar e compor um tachozinho das pessoas com quem ele quer se relacionar. Uma coisa é trazer para a nossa intimidade. Para a nossa intimidade, até mesmo porque a gente não precisa nem ter trabalho nenhum para fazer isso. As próprias pessoas se excluem. Eu dou umas paradinhas para todo mundo pensar aí. Eu não tenho que ficar falando que na minha casa não quero que entre isso, que entre aquele, nem aquele outro, que entre... Eu só tenho que dizer, aqui não pode entrar vaca, porco, álcool e cigarro. A casa é aberta para acolher a região, o Vale de Jequitinhonha inteiro. Vire lá, um veio para fazer curso, o outro que veio para separar do marido que é agressor, o outro veio porque tem essa questão e tem mais aquela, o outro veio por aquilo. Mas eu não tenho que me preocupar, porque os que estiverem interessados no Rio de Janeiro, da night com bebidas, cigarros e etc., vem os da night do teatro, a night do show, a night de conhecer como é a Lapa é tão isso, eu quero conhecer. Não, vá, percorra, acho que é muito importante você ir. Percorra lá. Se beber, você fica lá até o álcool sair todo do seu organismo. Vão preferir ir visitar, perambular lá, tomar suas águas e refrigerantes e retornar. Mas eu não preciso, por exemplo, ter grandes trabalhos em dizer, você não serve para mim. Eu nunca precisei. E se olharmos, provavelmente os senhores vão ver a mesma coisa. A pessoa vai naturalmente se afastar. E está dentro, inclusive, da teoria dos campos. O campo não é acolhedor para ela. A questão de ter colocado o poder da prece é isso, porque a prece, ela nos auxilia, entre tantas outras funções, a função de alcançar o nosso melhor padrão, nós conseguirmos caminhar para dentro de nós, dialogar conosco
dialogar com o Pai, dialogar com aqueles espíritos que nós acreditamos no trabalho deles, para nos alcançarmos nas nossas melhores frequências e saber que é ali que nós queremos estar. Não são as mais fáceis, nem as que nos gerem mais conforto físico, mas são as que nos geram conforto interior. E nada neste mundo vale mais do que o conforto interior. O físico a gente administra. Tem que trabalhar a mais. Tem que fazer isso a mais. Tem que fazer aquilo a mais. Tem que fazer isso a menos. Tem que fazer aquilo a menos. Tudo isso é muito administrável quando estamos conseguindo, com a prece, a luz da prece, nos iluminar para estarmos no nosso melhor lugar. E nos perguntarmos mesmo, qual é o meu melhor lugar? Somos um povo que gosta de falar e que gosta de falar sem pensar. Estaremos convivendo com esse povo, porque afinal ele é nosso povo, o país é a nossa pátria. E nós nos administrarmos para irmos evitando ser os próximos barulhentos, que falam mal do país, mas também falam mal dos políticos, mas também falam mal disso e falam mal daquilo. E se nós resolvermos, ao invés do barulho, fazer o silêncio operoso? É o que os espíritos, quando trabalham responsabilidade, entre outras questões, falam do silêncio operoso. No silêncio operoso nós vamos colocar o que já alcançamos e vamos nos encaminhar para a prece. Estamos vivendo um momento de conflitos que não são de agora. Muito importante a gente saber, né? Nós já tivemos guerra fulana, guerra beltrana, Primeira Guerra Mundial, Guerra Cicrana, são várias anteriores, Primeira Mundial, Segunda Mundial, agora vivemos conflitos espalhados por aí. Como eu me ofereço no sentido de uma agência de produção de informações acerca da paz, através desse campo maravilhoso que cada um de nós é, para espíritos que estejam trabalhando pela paz, troquem informações conosco e se fortaleçam em nós. Nos perguntarmos. E esperarmos a resposta. Nos perguntarmos um dia, 2 dias, 10 dias, todos os dias, até nós termos um posicionamento acerca de nós mesmos. Não, eu quero estar nesse padrão. Eu vou me esforçar para estar nele. E temos a prece para nos auxiliar. Esse diálogo maravilhoso conosco, ele tem que ser primeiro conosco, com o nosso Criador, com nossos grandes mestres. No topo da lista dos grandes mestres, Jesus Cristo, com seu enorme volume de máximas para nos auxiliar, todas para nos auxiliar, e que nós estejamos com muita fé em Deus, já que já sabemos que somos esse campo maravilhoso de emitir e receber informações com as quais nós somos capazes de alcançar as bases. Então nós trazemos a responsabilidade de sermos fiéis depositários
dessa propriedade. É uma propriedade. Não há ninguém que não produza mensagens subliminares. Se fizermos uma enquete conosco mesmo, das vezes em que nós imaginávamos que uma determinada pessoa não ia receber um telefonema nosso, não ia atender, não ia concluir o assunto, e que a gente foi ali trabalhando através da prece, e ela foi recebendo as informações, ela foi recebendo, foi se constituindo, e um dia aquilo se resolveu. Mas para isso nós temos, com muita fé em Deus, sabermos lidar com uma coisa que se chama tempo. Há um tempo para a construção das coisas. A mensagem subliminar não foge disso. Desse tempo. Se por um lado, para os grandes estudiosos, não existe o tempo, para nós, habitantes do planeta, aqui, a gente denominou esse espaço onde nós precisamos estar trabalhando algo até fazer a colheita, nós denominamos de tempo. Porém, quando falamos em eternidade, daí já o tempo pega outro viés e já é uma outra conceituação. Mas para nós, sim. Mas é só a gente começar, tanto que todos os bons orientadores nos pedem para sermos observadores da natureza, visitarmos áreas de plantios, de florestas e tal, verificarmos a natureza para nós percebermos o quanto ali nos ensina sobre os ciclos. Na hora que eu planto um feijão, quanto tempo levo para colher? Da hora que vejo um pé de abacate na rua fulana do Rio de Janeiro produzir as primeiras flores, até aquele abacate estar pronto para alguém que passar lá colher. Uma mangueira que percebemos, sei lá onde, da hora que ela põe as flores, ou nem precisamos ser da hora que põe as flores, de quando terminou uma safra, até ter a próxima safra, quanto tempo levou. Aí nós vamos ver que nós fazemos, como nós somos natureza, nós estamos incluídos nesse processo de um tempo para as frutificações e as colheitas. Que não quer dizer que não estejamos sendo ajudados, beneficiados, que não estejam entes maravilhosos colaborando conosco, mas é a questão do tempo aqui na Terra, para que as coisas aconteçam. Que nós estejamos sempre unidos em prol do melhor. Vou ler uma prece do livro, vou escolher aqui, do livro que se chama Prece, o Equilíbrio da Alma, do irmão Leocádio José Correia. Essa foi editada no dia 21 de 9 de 2020. Deus, tenho certeza de que estou sendo assistido. Há em mim coragem, esperança e fraternidade. Permita-me sempre alcançar o sentido da vida, que eu possa, com disposição e ânimo, exercer plenamente o meu livre-arbítrio e tentar fazer o meu melhor, com dignidade, força, disposição e com a certeza plena de que estou sendo protegido. Que eu seja permanentemente o equilíbrio, apesar dos equilíbrios serem móveis, que eu esteja cuidadoso para reconstituí-los.